Pode ser para todos, amém, irmãos? Amém. Quem tiver com a Bíblia, por gentileza, e olhe para o meu óculos não cair, que esse óculos aqui está uma benção. Abre Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Eu vou falar de algo que é necessário vocês aprenderem e entender, até para poder praticar. Porque muitos, apesar de ser cristãos evangélicos, estar na igreja, ainda não entenderam esse princípio, essa lei espiritual, a lei da fé. O princípio da fé. O que é fé? E como ela se manifesta? E aqui em Tiago capítulo 2, vou dar a introdução aqui em Tiago 2, 14. Como introdução, e nós vamos passear na escritura. Tiago 2, versos 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta, está morta. Versículo 18, mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me essa tua fé sem obra, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante, pois não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, o qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado as obras da meretriz Raabe, quando acolheu os missionários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Tá? Pegando esse texto aqui, com base do entendimento, eu creio que é um dos melhores que tem na Bíblia, quando fala de fé, Hebreus 11 diz o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção de fatos que se espera. Isso é a fé. Agora, fé o que é de fato a matéria-prima? Romanos 10, versículo 16 diz que não se fez ouvir por toda a terra a pregação do Evangelho? Diz sim, se fez ouvir. Mas nem todos obedeceram a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação da palavra. Então há um roteiro a seguir. A fé verdadeira é aquela que a tua confiança está baseado no que você ouviu da parte de Deus. O que Deus falou contigo. E aí existe segredo. Ele fala que a fé sem obra é morta. Vou simplificar. A fé sem obediência, sem atitude, é morta. Se Deus fala algo para você fazer e você não faz, e você diz que crê nele, na verdade você não creu. Porque a prova que Abraão creu, quando ele obedeceu, e Deus lhe pediu Isaque, e ele foi lá e não negou nem o seu filho. Isso prova que Abraão se tornou o quê? Amigo de Deus, quando obedeceu, pegando Isaque. Abraão, vai lá, pega Isaque a quem tu ama e me dá. Oferece. E ele fez o que fez. Então a fé, ela tem todo o conjunto, todo o critério, todo o princípio. Ela começa em ouvir. A fé vem pelo ouvir. Primeira coisa,
A fé não é emoção, a fé é uma comunicação. A fé é uma direção de Deus. É uma revelação, uma palavra que expressa o querer, a vontade de Deus. É Deus dizendo, eu quero assim, eu quero assado. Então a fé começa pelo ouvir, diga ouvir. Ouvir. Se você não ouviu nada, você não tem fé. Tá? Como criança não há quem pregue. Está lá em Romanos, capítulo 10, 9. Como criança não há quem pregue. Não tem como crer se não ouvir nada. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Conformados aos pés daqueles. Então a fé vem e começa pelo ouvir. Quando você está num culto, você está diante de uma autoridade, um ministro, e Deus usa uma pessoa para falar contigo, para te dar uma palavra, dar um conselho. E aí o segredo. Então aprenda isso. Primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. A fé não é uma coisa que vem do além, sem procedência, sem anexo, sem nada. Não, a fé ela tem um princípio. A fé é para ouvir o quê? Primeiro vem pelo ouvir o quê? A pregação. Diga a pregação. Do quê? De qualquer coisa? De qualquer palavra? Não, tem que ser o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Deus. Então é um conjunto. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Cristo. A pregação genuína, legítima, respaldado na Escritura. Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Ele mandou pregar o quê? Não religião, a palavra. Então a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação. Então é um conjunto. Eu tenho fé. No que você tem fé? Eu tenho fé. Então você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Você ouviu o quê? Deus falou contigo? Falou o quê? Onde está escrito isso? Porque alguém diz, mas Deus falou comigo. Tem muita gente falando que Deus falou, mas só que não é a palavra. Não está respaldado, não está alinhado, não está apoiado, não está amparado na palavra. Qualquer um. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele disse, se vier um anjo do céu e pregar outra palavra, que não esteja em concordância, seja maldito, seja anátema. Você vê que ele está dizendo, não é qualquer palavra, tem que ser a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Se vier um qualquer outro, ainda que seja eu, Paulo, e pregar outro evangelho que não esteja em conformidade com a Escritura, seja anátema. Sabe, tem muita gente equivocada com a palavra fé. A fé não é uma palavra vazia, sem procedência, sem entendimento, não. A fé vem pelo ouvir o que é a pregação da palavra, e quando você ouve a pregação da palavra, você tem uma atitude diante da pregação, diante da palavra, diante da direção, diante do que Deus está falando, do que Deus está se expressando. E aí que a fé sem obra é morta. Se você somente, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, se você somente ouvinte da palavra e não praticante, você está enganando a si mesmo. Você está iludido. Você está aqui comigo, está ouvindo a palavra e não tem atitude nenhuma de obediência, você é mais um, assim, iludido. Achando que vai sair daqui e vai ter resultado. Não, o resultado só vem pela prática. Porque ele diz, aquele que somente ouvinte, Tiago 1,22, aquele que é somente ouvinte e não praticante, está enganando a si mesmo. No versículo 25 do capítulo 1, ele diz, mas aquele que é operoso praticante será bem sucedido no que realizar. Está dizendo, se você estiver alinhado com a pregação, fazendo o que Deus mandou, é impossível dar errado a tua vida. Se você estiver seguindo o conselho de homens de Deus, de mulher de Deus, de servo, de ministro, de pastores, de ungido, fazendo de acordo com o que está na palavra, de mostrar, está aqui, faz assim, e você estiver fazendo, sabe o que vai acontecer? Ali está o teu porto seguro, ali está a receita infalível, ali vem pelo ouvir a pregação da palavra, e a palavra não volta vazia, a palavra é viva e eficaz, a palavra é poderosa, diz, para salvar a nossa alma. Tem muita gente equivocada, viveu uma época de apostasia, viveu uma época que as pessoas diziam, eu tenho fé, mas vem o quê? Fé numa filosofia, numa tradição religiosa, fé em alguém que está dizendo algo a você não sabe nem a procedência, fé em um sentimento, uma emoção que você simplesmente sentiu, achou não fazer. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou adicionar, vou condicionar a fé e a obra. Vou falar uma frase aqui, existe obra sem fé. Vou falar, existe obra sem fé, mas não existe fé sem obra. Qual é a obra sem fé? Mostra a tua obra sem fé, que eu vou mostrar minha fé minha obra mediante a minha fé. A obra sem fé é aquilo que você faz baseado em qualquer outro parâmetro. Emoção, palpite, religião, tá? Alguém que te induz, que te incita, e você diz, eu vou fazer isso aqui.
Ah, vou fazer aquilo outro. Na época de pandemia, tem muita gente dando cesta básica. Tem muita gente, tem empresas que nem eu vi agora na televisão, entregando cesta básica, fazendo tudo. Isso é uma obra sem fé. Eles fizeram de coração. Eles estão fazendo porque eles desejaram fazer. Eles estão fazendo porque sentiram, porque todo mundo está fazendo. Parece até, né, o fulano está fazendo, eu vou fazer. Entendeu? Pessoas que fazem não respaldado em Deus. Porque só que assim, foi Deus falando, não, eu senti no coração, eu dei porque eu quis dar. Eu fiz porque eu quis fazer. E isso é a obra sem fé. É aquela obra humana, natural, aquela obra, aquela atitude, aquela manifestação que você faz alguma coisa baseado em você, no teu sentimento, baseado na sua religião, baseado na sua denominação, baseado em qualquer outro segmento, sem ser Deus no assunto. A fé, a obra mediante a fé, é aquilo que você faz baseado em Deus, em obediência. É mais fácil, vou repetir, é mais fácil fazer uma obra sem fé do que fazer uma obra mediante a fé. Porque a obra sem fé, você não é cobrar, você faz quando você quer, você dá o que você quer, você vai quando você quer, então baseado em você. Então não é uma coisa que você é cobrado, é obrigado, por dever, por obediência, por obrigação, por respeito. Não, o dia que você sentir no coração, você faz. Ninguém te obriga, isso é obra sem fé, é algo que você faz voluntariamente, tá? Sem responsabilidade, você faz porque quis fazer, na hora, no jeito, você deu o que você quis dar. Se você quer dar 10 cestas básicas, você dá 10 cestas básicas, eu senti no coração, vou dar 30. Então isso é uma obra sem fé, baseada em quê? Em você, baseada em qualquer outra coisa. Agora, a obra mediante a fé é aquilo que você faz debaixo de obediência, você dá o que Deus manda você dar. Por isso que a obra mediante a fé é mais difícil, porque essa obra mediante a fé torna-se uma obrigação, um dever. Por isso que Efésios capítulo 2:8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Porque a pessoa acha que deu cesta básica, deu roupa, deu alimento, deu essas coisas, está ajudando os outros, se acha bonzinho. E a Bíblia diz que não há um bom, não há um justo sequer, tá? Isso é fato. Então a pessoa fez porque fez. Agora, quando eu entendo isso, quando eu entendo que é dever de Deus, e Deus, ele chega a mim e manda eu fazer, e é mais difícil, porque eu quero dar só 10 cestas básicas, e Deus diz, mas eu não quero que você dê 10. Eu quero que você dê 100. Aí pesou. Porque aí já é um sacrifício de obediência ao que eu não queria fazer, ao que eu não queria dispor, mas Deus cobrou e disse, agora, por que você está dando? Porque você é bonzinho? Não. Você está dando porque você se compadeceu? Não. Por que você está dando? Mostra a tua obra sem fé, eu vou mostrar a minha obra mediante a minha fé. Por que você está dando? Porque Deus falou comigo, mandou eu dar 100. Eu queria dar 20, mas Deus mandou eu dar 100. Você entendeu agora? Quem entendeu agora? Por isso que a obra da fé é muito difícil. É muito pouco, porque requer alguns ingredientes. Negar a mim mesmo. Já não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer. Que está em Lucas 9:3. Quem quiser vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-lo-á. E quem se vergonhar de mim e das minhas palavras, eu me vergonharei dele. Você que está dizendo? Em minhas palavras, preservar, negar a si mesmo. Então, para mim andar uma fé mediante a obra, eu vou ter que negar a minha vontade para submeter à vontade de Deus. Tá? Eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer. E aí está o princípio da fé. E é essa fé que nos leva à salvação. É essa fé que nos justifica com Abraão. É essa fé que nos legaliza com o céu. Porque quando você estiver fazendo a vontade de Deus, não a sua, fazendo o que Deus quer, do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer, você está em caminho do céu. No momento que você romper esse princípio, e você passar a fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, do modo que você quer, já não é mais Deus na tua vida, é você comandando. É você comandando, tá? E a obra de fé, isso não nos qualifica santo, porque obedecer a Deus não me anula o que eu sou. Fazer o que Deus manda não anulou Abraão. Abraão continua sendo um homem pecador, sujeito à falha. Tanto é que Abraão é o pai da fé, mas ele foi lá, mentiu e passou a mulher dele como irmã. Abraão teve medo
de dizer para os parentes dele, quando ele sai da plateia, da tua parentela, ele vem comigo. Ele levou Ló, levou os parentes dele. Quer dizer, isso quer dizer que você, porque você está obedecendo a Deus, você se tornou melhor do que os outros. Não, você só se tornou obediente, em vez dos outros. Isso não te faz mais santo, isso te santifica. Isso faz que você aprenda com Deus a administrar a vida e o que Deus põe na tua mão. Tem muita gente equivocada. Tem muita gente que acha que está agradando. Enquanto você estiver fazendo o que você quer, segundo a tua vontade, você não pode dizer que é cristão. Você só vai dizer que é cristão quando você estiver fazendo a vontade dele. E você orar o Pai Nosso com toda a sinceridade da tua alma, dizer, venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade aqui na terra. Como? Quando você dizer, Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer. Eu quero dar 26, mas o Senhor quer que eu dê 100, e depois para me dar 100, cumprir uma ordem de Deus, cumprir uma direção de Deus, eu vou ter que perder alguma coisa. Mas ninguém quer perder com Deus. Quem perde por minha causa. Não estamos na geração que ninguém quer perder. Só quer ganhar. Só quer bênção. Só quer vitória. Perder? Não fale em perder, pastor. Perder para ganhar? Jesus é assim, quem perde por minha causa. Porque você obedeceu a Cristo, aparentemente parece que você está tendo um prejuízo. Na verdade, você está liberando lucro. Quem perde minha causa, acha laço. Você está dizendo? Aos olhos humanos parece que você está perdendo. Você vai ter prejuízo. É ou não é? Quando a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, ela pegou o último prato dela para dar para Elias, não parecia que ela estava perdendo? Prejuízo? O último prato dela. Mas ela foi debaixo do quê? De uma palavra. Ela ouviu uma palavra de Deus. O profeta Elias diz o quê? Vai primeiro para mim, depois tu come. Porque assim diz o Senhor. Não te faltará farinha. Isso é fé. É você ouvir uma palavra em nome do Senhor e você submeter. E ali é perder para ganhar. Ela pega o último prato dela e ela entrega para o profeta. E o que aconteceu? Ela não perdeu. Ela só teve lucro. Por que ela teve lucro? Porque nunca mais faltou a farinha na panela dela. Nunca mais faltou a azeite. Então, entendeu o que é perder para ganhar? Às vezes a pessoa aí diz, e quem tenta preservar, perde. Pensou se ela fizesse o contrário? Não, é meu último prato. Não vou dar, tinha morrido de fome. E jaz a viúva de Sarepta. Morreu. Teve uma última refeição. Sentenciada à morte. Acabou, não teve mais farinha, não houve chuva, morreu. Quantos? A fé sem obra é morta. A fé que você ouve, e você somente ouvinte, não praticante, você está enganando a si mesmo. Quantos estão equivocados nessa geração? E Deus não mudou. A lei é para todos. Não se fez ouvir por toda a terra o seu evangelho? Sim. Romanos 10,16 fala. Não se fez ouvir por todo, não é todo mundo está ouvindo? Mas quem obedeceu a tua palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação. Então ele coloca em interrogação. No versículo 15, 16 diz, Isaías falou, quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado? Não se fez ouvir? A fé. Mas nem todos obedeceram. O que ele está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo para mim e você hoje? O que Tiago está falando, Tiago 2, 14 em diante? Tá? Se você disser que tem fé e não tiver algo, você é ineficaz, é oniperante. E ele pergunta, pode somente fé te salvar? Se você não estiver obedecendo? Se você não estiver fazendo o que Deus manda, segundo a vontade dele, segundo os critérios dele. Sabe, amados, hoje nós estamos numa época, um momento, que entender esse princípio, compreender esse princípio, vai fazer diferença, porque Abacuque 2,4 diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Ele está dizendo, quando eu sou uma pessoa ouvinte e operoso praticante, eu vou ser o quê? Bem sucedido. Então eu vou levar minha casa em vitória. Eu vou levar meu comércio em vitória. Eu vou levar minha família em vitória. Pode estar explodindo o mundo. Pode estar o caos lá fora. Como a viúva. Está mó seca lá fora. A fome por todo lado. Não há chuva. Mas dentro da casa dela está o quê? Todo mundo comendo. Quem entendeu agora? Acabou. No tempo de Noé foi justificado pela fé. Enquanto ele estava fazendo o que Deus mandou, construindo a arca, na medida que Deus deu, segundo a planilha que Deus está lá, e o pessoal zoando dele, mas chegou uma hora, quando um estava morrendo, está lá dentro da arca de boa. Então, se eu estiver fazendo o que eu estou levando o quê?
vitória na minha casa. Para me levar a vitória na minha casa, minha família, e eu ter um futuro certo, eu tenho que entender essa lei. Eu tenho que entender esse princípio, que a fé sem obra é morta. A fé vem pelo ouvir. O quê? A pregação. Mas os simples ouvidores estão enganando a si mesmos, mas aquele que é o poderoso praticante. Então hoje, ouvir e praticar vai ser literalmente aquilo que vai decidir o nosso futuro. Quem está entendendo agora? Entendeu? Por quê? Porque eu posso fazer as coisas, mas fazer o que Deus manda, amado, exige negar a si mesmo. Fazer o que Deus manda é sacrificial. Porque Abraão, pega o teu filho a quem ama. Ele põe exemplo de Abraão. Não foi o pai Abraão, nosso pai? Quando Deus pede Isaac para ele, ele vai lá e oferece. Não foi quando ele obedeceu que ele foi justificado e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Ele foi chamado o quê? Quando obedeceu. Você vai lá em João 15, 14. Evangelho de João 15, 14. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: sereis meus amigos se fazer o que vos mando. Você quer ser amigo de Deus? Vai fazer o que Ele manda. Agora, fazer o que Ele manda, meu irmão, fazer o que Ele manda, vou repetir várias vezes, requer negar a si mesmo, porque você vai ter que deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dEle, para deixar de fazer do teu jeito para fazer do jeito dEle, para fazer como Ele quer. E se alguém perguntar, você está fazendo isso por quê? Porque você é bonzinho? Porque você... Não, estou fazendo porque está na Bíblia, está na palavra, eu ouvi, está escrito, Deus mandou, quer dizer, o teu parâmetro é a palavra. É a palavra. Tá? Mas quando ele diz, mostra-me a tua fé sem obra, que eu mostrarei minha alma mediante minha fé, ele está falando de resultado. É impossível alguém que estiver obedecendo a Deus não ter resultado. É impossível que alguém que obedece a Deus morrer no cativeiro. É impossível alguém que estiver obedecendo a Deus padecer no deserto. É impossível. Uma das coisas mais tremendas no mundo espiritual, que a tua obediência legaliza a tua vida com Deus. Deuteronômio 28 diz, se hoje atentamente ouvir e obedecer meus mandamentos que hoje eu te ordeno, virão e te alcançarão. Todas essas bênçãos, na cidade, no campo, o ventre da tua mulher, o fruto da tua lavoura, o fruto das tuas crias, será abençoado ao entrar, será abençoado ao sair, será por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. O inimigo virá por 7 caminhos, virá por um caminho, fugirá por 7. Sabe o que ele está dizendo? A tua obediência vai desencadear uma vida de resultado. Você vai ter resultado, você não vai ser frustrado. Mas obedecer, vou repetir, é negar, é sacrificar. Fazer o que Deus manda não é fácil. Dá o último prato, e onde Deus mandou ir quando você não quer ir. Dá o que Deus mandou você dar quando você não quer dar, é negar. Se você só dá o que você quer dar, ele diz que aquele que nega a si mesmo, que aquele que não negar a si mesmo e tentar preservar, perde. Ah, o pastor falou, está escrito, ele mandou fazer, mas estou pensando se eu vou fazer. E quando você está pensando, você está caminhando para onde? Para falência. Porque o obedecer é o que libera. E quando você não obedece, nada é liberado. João 15, 5 diz, sem mim nada podeis fazer. E quando você vai tentando, e se quebra. Então deixa eu dizer uma coisa. Essa lei é tão tremenda, que o justo vai depender dela. O justo virá pela fé. Eu vou viver, eu vou sobreviver, eu vou passar mensageiro em vitória, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou crente, entre aspas, diz logo, de fachada, não porque eu congrego numa igreja, não porque eu estou numa religião. Eu só vou viver vitória quando a minha fé for legítima, for genuína, quando a minha fé está respaldada em ouvir e obedecer a palavra. Acabou. Não importa a religião, a igreja que eu congrego. Importa é a palavra. Tá? Se eu estiver obedecendo a palavra, o que me legaliza é a palavra. Ela não volta vazia. Isso é fato. Então tem pessoas hoje que estão criando uma apostasia, um sofisma. O diabo tem interesse nisso. O diabo sabe, se tirar a pregação da palavra, não vai haver fé. E se não vai haver fé, todos vão padecer. Viu? Onde não há fé, há frustração. Por isso que na carta de João, capítulo 5, parte final do texto, diz, quem é que vence o mundo? A não ser a nossa fé em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo? A não ser a nossa fé.
Quer dizer, quem é que vai vencer? A fé. Mas a fé o que que é? Hoje você pode responder, o que que é a fé? A fé vem pelo ouvir o quê? A pregação. Mas se somente ouvir, resolve? Não, tem que praticar. E quem é que vai vencer o mundo? Essa crise, essa pandemia, vai sair no meio do caos e vitória. Aqueles que estiver ouvindo a palavra e obedecendo, esse vai dizer, mostra a tua obra sem fé, eu vou mostrar minha fé mediante a minha obra. Quer dizer, eu vou mostrar o resultado da minha obediência. E há resultado. E o resultado é o quê? Vitória. É como você chegasse na casa da viúva e disse, estou sabendo que você deu o teu último prato para Elias. E ela diz, vou falar, não, vem cá, olha aqui a panela. Vem cá, vou te mostrar, olha aqui a panela. Tá vendo aí? Tá cheia. Então, ela nunca esvazia. Olha aqui, vê a botija, olha o azeite. Eu estou vendo, tem azeite aí, o segredo não é que tem azeite, o azeite não acaba. Volta amanhã, nós vamos, senta aí, vamos comer. Come, vai lá de novo. Ué, ainda tem azeite. Isso é mostrar. Mostrar é fatos, mostrar é poupar, mostrar é ver, mostrar é reconhecer, foi materializado. Mostrar é você chegar e diz, ó, eu levei uma queimadura de 1º grau, 2º grau, em 12 horas Deus deu pele. Quem viu a minha pele toda queimada, toda só em carne viva, depois de 2 horas, eu vou te mostrar minha fé, tá aqui, ó, olha minha mão, cadê a cicatriz? Isso é mostrar, tá? Levar um tiro na perna que eu não levei, e eu disse assim, a tua fé em Deus eu levei um tiro e estou andando, cadê? Olha, está aqui, e eu estou andando, com menos de 12 horas eu estou andando. Isso é mostrar o resultado. E não tem coisa melhor quanto a fatos no argumento, tá? Quando João Batista estava preso para ser decapitado, ele mandou os mensageiros perguntar para Jesus, és tu o Messias ou devemos aguardar o outro? Sabe o que Jesus fez? Não falou nada, pegou os mensageiros dele, me segue. E ali ele saiu, curando os leprosos, abrindo os olhos do cego, né? Levantando os paralíticos, ressuscitando os mortos. Depois de um dia inteiro, eles andando e vendo, paralítico andando, cego vendo, coxo pulando, leproso sendo curado, mudo falando, surdo escutando, ele diz, vá lá e fala para o João Batista, que os cegos vê, os mortos ressuscitam, né? Que os paralíticos andam, tá? Vá lá, quer dizer, vá lá e fala o que você viu. Mostrou. Sabe, amados? Mostra a tua vida. Tá? Qual é a tua fé? Quer dizer, eu estava vindo no carro agora, eu estava pensando, tanta heresia, tanto sofisma, tanta caduquice, tanta tradição. Eu tenho 30 anos de história. Se eu for pegar e escrever, acho que eu não consigo. De todos os testemunhos, de todos os milagres que Deus me permitiu e me usou para realizar milagres, que pela mão de Paulo Deus fazia sinais de prodígio. Está lá em Atos 19, 11. Tá? Quantas pessoas levei para o Evangelho? Quantas pessoas eu tirei das drogas? Hoje são ministros, hoje são pessoas que estão aí exercendo. Quer dizer, contra fatos. Tem horas que eu não preciso falar para ninguém. Um dia alguém chega assim, mas eu não consigo duvidar porque eu sou tua testemunha. Diz, você é minha testemunha. Sabe, amados? Você pode até discutir com alguém sobre questão teológica. Você pode até discutir com alguém por questão, né, de religião. Mas discutir com um cego que está vendo, como você está vendo? Não sei, foi Jesus de Nazaré. Mas como ele fez? Não sei, ele disse, veja, eu estou vendo. Conta fatos. E não tem coisa melhor do que você ter uma fé madura, uma fé de experiência, uma fé de fatos. De você poder dizer, olha, esse Jesus é mentiroso. Eu falei, não é mentiroso não. Olha a minha mão aqui, olha o meu pé aqui, ó. Olha a minha casa, olha o resultado. Você está entendendo? Quem está entendendo? E a pessoa pode chegar para mim e falar teologicamente de todo conhecimento geográfico, linguístico e tudo. Eu vou botar, mas aí, e o resultado disso? Casamento destruído? Filhos se perdendo? Vida falida? Isso não é de Deus, não. Jesus não nos chamou para andar em vida e vida com abundância. Jesus nos chamou para ser mais do que vencedores. Eu não aceito. Enquanto estiver servindo a Deus, eu sei que tem guerra. Eu não sou o único. Todos padeceram antes de mim. Paulo pregou o evangelho, passou por naufrágio, apedrejamento. Paulo, ele fazia tenda e pagava aluguel. Por isso que eu me sinto tranquilo. Você é pastor. Paulo, apóstolo, Paulo, pagava aluguel. Mas quando ele punha a mão sobre um demônio, fugia. Quando mandava o lenço, os demônios corriam. Ele deixou um rastro, não de dinheiro, de milagre.
de resultado. Sabe, tem pessoa que acha que o homem de Deus tem que ter patrimônio, não, tem que ter unção. E resultado da unção, sabe o que é? É você chegar numa casa e você levar uma pessoa à libertação, restaurar um casamento. Mostra a tua fé sem obra, de você pegar pessoas do nada que vieram até você e você liberar a unção, preparar com a pessoa, e hoje estão aí pregando evangelho e gerando vida. Mas de onde foi a fonte? Para todo Eliseu tem que ter um Elias, para todo Josué tem que ter um Moisés, tá? Isso é fato. Ninguém se forma sozinho. Ninguém diz, eu vou ser juiz, vou ser advogado, vou ser doutor, mas não quero frequentar a faculdade, não quero me submeter à autoridade, eu não quero estar sujeito a uma disciplina escolar, a um currículo acadêmico, porque eu quero ter minha vida. Não, ele vai ter que submeter às normas, ou não? Você quer se formar? Quer, você vai ter que submeter, você não vai dizer a hora que você vai querer estudar na escola. Ah, não, eles dizem, você tem essa hora, essa e essa, escolhe aí. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. É o trabalho, então de noite. E de noite é de tal hora. E acabou, você vai ter que sujeitar. Eles ditam a hora, eles ditam a disciplina, eles ditam os trabalhos. Os professores são autoridade dentro da sala de aula. Ou não? Ninguém aprendeu isso. Qualquer um quer se formar, depois de tudo estudar, ainda vão ter que fazer um TCC, vão ter que passar por uma avaliação, e fica tudo pianinho, suando frio, porque se perder o TCC vai ter que fazer de novo, vai ter que repetir matéria. Não é assim não? Não é assim não? Aí vem para a igreja, acha que as coisas de Deus é bagunçada, que a fé é uma emoção, que as coisas de Deus acontecem por acidente. Não, irmão, se forme em Cristo, cresça no conhecimento, na graça, tá? Seja um aluno exemplar. Por isso Jesus disse, João 15:7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis verdadeiramente os meus discípulos. E conhecerei, e diz, e pedir o que quiser, basta conseguir meu nome. Está dizendo, quando você tem posição e compromisso com a verdade, e cumprir a palavra, ele tem compromisso com você. E diz, depois que você ficar em mim e me obedecer, você pode pedir o que você quiser. Antes não. Primeiro você me obedece, faz o que eu mando, que eu abro o céu para você. Sabe, irmão, nós temos que ver isso. Existe religiões na terra que, porque diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Como assim de obra para que ninguém se glorie? Mas como chegar assim, mas eu fiz, mas foi Deus que mandou eu fazer? Agora, pensa comigo, quando Deus manda a gente fazer as coisas. Vou colocar 3 pontos básicos. 3 pontos básicos da fé. Primeiro, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação. Eu estou pregando. A Bíblia diz que quem crê será salvo. Marcos 16:15. Né? Quem crê será salvo. Então, Deus está dizendo, só de você crer e obedecer, Deus bate o carimbo e diz, esse aqui está guardado. Entendeu? Quem está entendendo aí? Está entendendo? Então, quando você já começa a crer e obedecer,